Caríssimos alunos, caríssimas alunas, amigos da Faculdade de Direito do SCOM, retomamos as nossas atividades quanto à disciplina Direito Constitucional 1, recapitulando tudo aquilo que já foi objeto de nossos encontros e avançando na explicação desta central e relevante matéria para a formação jurídica nestes tempos pós-modernos. Nos nossos primeiros encontros, procurei eu, com a ordem segundo a qual nós temos desenvolvido o tratamento da matéria, esclarecer a cada um e a todos no tocante a um fato que não se encontra de maneira ordinária nos manuais de direito constitucional, qual seja, onde está a Constituição no fio condutor do tempo. A Constituição nasceu com o Estado moderno? A Constituição é um produto característico do Estado moderno? Ou, ao reverso, o fato constitucional tem uma longínqua presença na ordenação das relações jurídicas, sociais e políticas na história da humanidade? E a resposta segundo a qual nós trilhamos a elucidação da questão nos remeteu ao exame da obra clássica de Aristóteles, qual seja a Constituição dos Atenienses. E quando conversamos sobre a Constituição dos Atenienses, nós buscamos clarificar a presença da complexidade no tocante à matéria, na medida em que firmamos constância na ideia de que o fato constitucional nasceu no mundo antigo. Ainda mais, nós observamos que o esforço metodológico de Aristóteles conduziu a dissecar a Constituição de Atenas. Mas, ao fazê-lo, avançou ele ainda mais na matéria, na medida em que a comparou com outras 150 constituições de cidades-estado do mundo grego. O que estava a fazer ali Aristóteles? Aristóteles estava a fazer precisamente a fundação do direito constitucional enquanto campo de reflexão sobre um objeto jurídico chamado Constituição. E ao fundar reflexivo e conceitualmente o direito constitucional, dissecando a Constituição de Atenas, no movimento seguinte, desdobrando-o, ele foi também o fundador do direito constitucional comparado. Haja vista este esforço segundo o qual ele comparou a Constituição de Atenas com outras 150 constituições de cidades-estado do mundo grego, o que nos permite compreender o quê? Que a Constituição era um fato horizontal nas cidades-estado do mundo grego. Se louvavam o grego de qualquer das suas cidades-estado e todos eles reunidos de um suposto fato que os distinguia em face da humanidade. Que fato é este? O de que eles teriam se tornado civilizados enquanto os demais povos permaneceram bárbaros. Em que estava fundamentada essa pretensão dos gregos? Estava fundamentado numa assertiva de Tucídides, o pai da história, que corajosamente pergunta como é que os gregos se estabeleceram no magistério, na hegemonia, na centralidade do mundo. E responde dizendo que o mundo tinha senhores quando os gregos emergiram para a sua história, vindo da Ásia Menor,
colocados numa sensível região do mundo, né? Vencendo portentosas dificuldades numa terra crestada, vulcânica, né? Arenosa, né? Conseguiram ali estabelecer o criatório de animais de pequeno porte e, além desse criatório de animais de pequeno porte, fizeram ainda o que? Desenvolveram a agricultura que lhes foi possível, com oliveiras e vinhedos, e se tornaram mestres na arte de exportar uva passa, que significa dizer na qual se retirava a água, né? E permitindo a exportação através do mar, na medida em que assim os barcos pesavam menos e o produto ganhava durabilidade. De um lado, né? E de outro, né? Desenvolvendo aquilo que passou a ser chamado de ouro líquido, né? O azeite, né? De oliva, que também era objeto não só da culinária peculiar dos gregos, que mais tarde vai se transformar na culinária do Mediterrâneo, como também da comercialização com os demais povos. Mas os gregos não tinham, a bem da verdade, outro caminho senão o mar. O lugar mais longínquo em que se está do mar na Grécia dista 80 quilômetros. Que destino haveria para os gregos senão o destino do mar? E ao mar eles se fizeram, criaram ao sul da Itália a chamada Magna Grécia e, nas palavras de Tucídides, cometendo torpezas maiores do que as torpezas estabelecidas no mundo, eles se tornaram, pela guerra, pela força, pelo sangue, pela violência, senhores do mar e do comércio. E através desse senhorio sobre o mar e o comércio, eles buscaram desenvolver as suas forças econômicas, militares e políticas, conquistando a hegemonia, a centralidade, o magistério sobre o mundo antigo. Mas o fizeram cometendo, repito, segundo Tucídides, todas as torpezas maiores do que aquelas que já estavam estabelecidas no mundo. Entretanto, ressalva Tucídides, senhores do mundo, os gregos passaram a viver com lei e com rei. O que ele quer dizer com isso? Criaram uma ordem jurídico-política, com lei, direito, com rei, poder. Essa conjugação do direito com a política é que responde pela dimensão institucional da sociedade, onde se encontra o Estado, onde se encontra o poder do Estado. E criando esta institucionalidade nova, reivindicaram para si a condição de civilizados, observando que os demais povos seriam bárbaros porque viviam ainda sem lei, ainda sem rei, sem uma ordem jurídico-política. A cidade se transforma em cidade-estado e ela precisa de uma norma de regência. E essa norma de regência, que vai disciplinar a sua vida, chama-se Constituição. Daí está posta a questão que nos permite compreender que é assim que a Constituição se dissemina e se horizontaliza na vida das cidades-estado do mundo grego e do mundo antigo. Entretanto, o magistério dos gregos sobre a história foi vencido pelas circunstâncias temporais. Tudo é feito de trânsito na vida, inclusive a história registra trânsitos sobre trânsitos, passagens sobre passagens, origem, ascensão e decadência de impérios sobre impérios. Da noite dos tempos para agora, quantos impérios já existiram? Império Babilônico, Império Caldeu, Império Hitita, Império Persa, Império Assírio, Império Egípcio,
Império grego, Império macedônico, Império romano e outros mais. Perceba-se, portanto, que esse magistério dos gregos, não é, passará. Toda a luta de Sócrates foi para que Atenas mudasse diante de si mesma, Atenas mudasse diante do mundo, permanecesse ela um estatuto novo, cooperativo e solidário, promocional do outro, com a sua centralidade na história. Mas as elites atenienses recusaram a proposição socrática, condenaram Sócrates à morte, né, e testemunharam a sua inexorável decadência, lamentando a posteriori, lamentando depois, né, que não tivesse ouvido, né, o magistério do filósofo, que divide em duas as águas da filosofia, que passa a ser filosofia pré-socrática e filosofia pós-socrática, porque ele carrega a preocupação com a ética, a preocupação com os valores, a preocupação com o homem como objeto central da filosofia, né? E a legitima como ponto de mutação da filosofia, de que até então tratava, sobretudo, da natureza. É a chamada filosofia primeira, a filosofia dos materialistas gregos em busca da origem material da vida. Agora, com Sócrates, se está em face da filosofia dos valores, da filosofia ética, da filosofia do homem. Por isso, aquele conhece-te a ti mesmo. Hein? Por isso, o magistério segundo o qual a busca do saber não pode ser uma soberba, ela deve estar cercada daquela compreensão de que nunca se sabe tudo, nunca se sabe o suficiente, nunca se chega à fronteira última do saber. Eis porque Sócrates torna sua a legenda, só sei que nada sei. E Aristóteles, que é discípulo do discípulo de Sócrates, Aristóteles, que é discípulo de Platão, educado por Sócrates, ao escrever a Constituição dos Atenienses, o fez segundo a ideia de que estava criando uma obra complexa, uma obra meditada, uma obra sistemática. Portanto, e a Constituição dos Atenienses está no rol das obras exotéricas, com X, de Aristóteles, aquelas escritas para o conhecimento do grande mundo em razão do seu projeto, do seu programa, da sua complexidade, da sua sistematicidade, desenvolvida à luz da busca de um conhecimento complexo que deveria pertencer a todo mundo, não apenas aos estudantes, quer da academia de Platão, quer do liceu de Aristóteles. Essas obras didáticas, pedagógicas, chamava Aristóteles de esotéricas, com S, né? Porque eram criadas apenas para o consumo didático, como se fossem apostilhas, como se fossem resumos, como se fossem fontes de pesquisa para utilização interna corporis, né? Nas escolas. E nós encontramos, portanto, como objeto central da produção aristotélica a Constituição dos Atenienses, revelando, repito mais uma vez, que o fato constitucional está presente de maneira horizontal no mundo antigo. E tanto estava presente de maneira horizontal no mundo antigo, que a civilização subsequente, a civilização romana, que vai suceder à civilização grega quanto ao magistério do mundo, depois que os romanos unificaram a Península Itálica, depois que os romanos empreenderam a sua expansão no mundo, disputando com os cartagineses através das 3 guerras púnicas, que força seria hegemônica no mundo quando do declínio final do mundo grego? Depois que os romanos foram bem-sucedidos nessa tarefa e se tornaram senhores do mar e do comércio, tornando mais complexa a sua sociedade.
que era uma sociedade fundada na territorialidade latifundiária. O que acontece a partir de então, com essa projeção dos romanos no mundo? A sociedade romana permanecerá para sempre, segundo essa territorialidade latifundiária, porque o latifúndio é um dogma de que Roma jamais abrirá a mão. Tanto é verdade que todos aqueles que defenderam a reforma agrária no mundo romano foram condenados à morte. Todos aqueles que pregaram a reforma agrária nas colônias remotas e até mesmo abandonadas, né, do mundo romano foram perseguidos, né, porque se buscou a preservação deste modelo latifundiário até o último dia da existência do mundo romano. Tanto é verdade que o próprio direito romano, quando chega ao período clássico e se desenvolve, ele cria um instituto para tornar indivisa a propriedade. A primogenitura está sendo questionada, o primeiro filho não é herdeiro de tudo, o patriarca morreu e tem 20 filhos, e o ânimos ali reinante é de partilha por 20 da grande propriedade territorial. Mas o direito responde ao desafio da manutenção una da propriedade, criando um instituto jurídico. Que instituto jurídico foi este? A exploração condominial da coisa. Significa dizer, o latifúndio se conserva íntegro, pertence aos 20 herdeiros quanto a seus frutos, né? Quanto a seus usos, né? Quanto até mesmo ao direito de abusos, porque são essas as 3 faculdades do proprietário romano, que é proprietário absoluto: usos, fructus, abusos. Direito de explorar a coisa, direito de perceber os seus frutos e direito, até mesmo no extremo, de destruí-la se parecer conveniente. Hoje não se tem essa perspectiva abusiva quanto à propriedade, que está investida agora daquilo que se chama de responsabilidade social, função social, né? Compromisso social, agenda social, contabilidade social. Daí a vitória do Instituto da Função Social da Propriedade, proposto por Santo Tomás de Aquino no mundo medieval, redimensionado por Jean-Jacques Rousseau no mundo moderno. O que se compreende é que este mundo romano recepciona também a dimensão da Constituição, sobretudo no Baixo Império, no século III depois de Cristo, quando os imperadores se tornam divinos, absolutos, concentrando a função legislativa. Imperadores que já eram senhores dos exércitos, dos funcionários das províncias imperiais, concentram poderes e passam a estabelecer a regência da vida segundo as famosas constituições imperiais. E se trata do Baixo Império, que está sobrevivendo em razão da conjugação de interesses estabelecida com a Igreja, até então perseguida no mundo romano, mas que vai ser recepcionada, que vai ser parte do Estado, que vai ser Estado, depois da doação de Constantino. E o que vai acontecer é que o Império precisa de um argumento universal para realizar a soldagem universal de seus interesses, que estão sendo universalmente questionados em razão do cansaço dos povos relativamente a esse excesso de poder do centro romano do mundo, da sua expansão pela guerra, da sua extorsão tributária, que promove essa deslegitimação que percorre o mundo romano, não apenas na Europa, mas na África romanizada, na Ásia romanizada. O que acontece é que o Império Romano precisa de um argumento universal para restabelecer o seu magistério universal, universalmente questionado. E vai encontrar esse argumento universal onde? No cristianismo católico. Católico quer dizer universal. O cristianismo perseguido se espalhar em rede no mundo. E é essa rede que vai ser parte do Estado, é essa rede que vai
ressignificar o Império Romano, levando-o a ter uma sobrevida, retardando a sua final decadência. Efetivamente, evidentemente, concessões foram feitas de lado a lado, de parte a parte. A Igreja teve que conceder ao Estado, o Estado teve que conceder à Igreja. O Estado concede à Igreja o quê? Recepcionar valores do cristianismo na sua ordem jurídica. Passar a tratar de maneira diferenciada mulher, filhos e até mesmo escravos, porque o cristianismo traz consigo uma carga valorativa que pensa no ser humano como pessoa humana e quer dignificá-la universalmente. E o que acontece é que aquela rígida sociedade de castas, senhores e escravos, que empoderava o pai de família e lhe conferia poder de vida e morte sobre mulher, filhos, clientes e escravos, tem que ser relativizada. E o é para que essa aliança Estado e Igreja seja possível. Inclusive o Instituto Jurídico da Emancipação, que vai tornar possível aos filhos terem autonomia jurídica, praticarem atos na vida civil, independentemente do pater familias, é um produto desse processo. Mas a Igreja terá também que fazer concessões ao Estado. A maior delas, talvez, seja a legitimação do Instituto Jurídico da Propriedade Privada, que era estranho ao cristianismo em sua origem. Perceba-se que o Cristo histórico, desafiado, confrontado por uma pergunta de um rico homem a respeito do que fazer para salvar a sua alma, para se transformar em cristão, para seguir o Cristo e sua comunidade de apóstolos, respondeu-lhe que ele deveria buscar a bem-aventurança no reino dos céus, abrindo mão de todos os seus bens materiais, compartilhando-os com os pobres, com os desvalidos, com os excluídos. E este homem não se sente suficientemente preparado do ponto de vista moral para esse despojamento e de maneira sofrida se afasta do Cristo e de sua promessa de salvação, preservando a sua massa patrimonial. O que Cristo pretendia com isso? Fazer valer o princípio de sua comunidade, o princípio fundante do cristianismo enquanto movimento social, que era precisamente a posse comum das coisas. E essa igreja que herda o Cristo histórico, que se transforma em uma instituição depois de sua morte, ele autorizando a Pedro para que ele fosse pedra e edificasse a sua igreja, ela vai ter um embaraço diante do Império Romano, porque o Império Romano criaram um regime jurídico de tutela, de proteção, de garantia para a propriedade privada. E a igreja vai renunciar à posse comum das coisas e passar a legitimar o Instituto da Propriedade Privada, que era central, pedra de toque, presença necessária na ordem escravista, tanto do mundo grego quanto do mundo romano. Esta aliança se faz e o império sobrevive, mas esse império está marcado pelo fato constitucional. A Constituição superempodera o imperador, que pretende ser divino, que é absoluto e que tem na Constituição o caminho para disciplinar a vida em sociedade, sobretudo através dos seus éditos ou editos, ele promove a regência do mundo em seu favor. Mas essa ordem romanística, assim como a ordem grega, foi feita de trânsito, foi feita de passagem, foi feita de transição, foi feita, afinal, de mutação. O império tem a sua origem, tem o seu apogeu e encontrará a sua decadência, porque todos os impérios pereceram. E o Império Romano, ao realizar o retardamento
mas sem poder realizar o embargo definitivo da sua decadência, vai ser objeto de conquista por povos rústicos do extremo norte da Europa. Godos, ostrogodos, visigodos trazem consigo instituições profundamente distintas das instituições romanas e conquistam Roma, com Alarico, com Odoacro e outros mais, levando à desintegração deste império universal, já se cindido em duas bandas, uma oriental, outra ocidental. E o que acontece é que com a queda de Roma, as instituições do colonato, que são instituições territoriais do mundo germânico, vão ser trazidas para o centro da história e a sociedade vai registrar uma de suas maiores mudanças na história, que é a transição do modo de produção escravista para o modo de produção feudal. O escravismo era territorial e latifundiário. O feudalismo será territorial e minifundiário. O escravismo estava centrado na propriedade privada. Ao feudalismo não será estranha a propriedade privada. Mas o que fará o senhor feudal, o barão da terra, com a sua grande propriedade? Ele a parcelará, ele a dividirá, transformando-a numa multitude, numa multidão, numa sequência como que infinitamente numerosa de lotes, aos quais ele facultará a outrem, dos quais ele facultará a outrem a posse, desde que o posseiro, desde que o servo, desde que o camponês lhe pague renda, porque o barão da terra não é um produtor como o senhor romano, ele é um rentista, ele vive de renda da terra, e ele então realiza o parcelamento da grande propriedade, a transforma numa infinitude de minifúndios e faculta a outrem, ao poceiro, ao camponês, ao cavaleiro, naquelas infinitas hierarquias do mundo feudal, a posse da sua terra, desde que deles ele receba renda. Que rendas recebia o barão da terra? Que rendas recebia o senhor feudal? Primeiro, a renda trabalho. Segundo, a renda produto. Terceiro, a renda dinheiro. A renda trabalho, porque ele reservava uma porção de terra para si e dividiu o restante, facultando a outrem o acesso à terra sob o pagamento de renda. Mas parte da renda era paga em trabalho, porque esse coletivo, essa comunidade de camponeses trabalhava 6 dias na terra do senhor feudal e um dia em seu trato de terra. Mais tarde, o barão da terra institui a renda produto. Ele quer receber parte da produção artesanal, parte da produção agrícola, parte da produção pecuária, e a partilha é altamente desigualitária. Nascem, por exemplo, 6 bezerros, 5 pertencem ao barão da terra e 1 à comunidade feudal. Se tem uma extensa safra de trigo, 90% pertence ao barão, 10% pertence a toda a comunidade feudal. E há, portanto, uma apropriação a maior da riqueza produzida via renda, por meio da renda, pelo barão da terra, que mais tarde não quererá nem trabalho, nem produto, pretenderá receber aquilo que lhe parece de direito, por meio de renda, em dinheiro. Mas é quando o barão da terra prepara a sua própria morte, porque ele vai afirmar uma instituição chamada mercado, obrigando os camponeses a venderem no mercado aquilo que produziram, para pagarem em dinheiro ao barão
terra a renda que lhe é devida. Com isso, vai se monetarizar a economia natural do mundo feudal e preparar, sabemos nós, o advento do capitalismo. Ele sim, uma sociedade marcada pela presença central do mercado, que é da sua própria natureza, segundo a legenda de que no mercado a vida é risco, podendo nele o empreendedor perder tudo que já acumulou ou acumular muito mais do que já conquistou. O que acontece é que neste mundo feudal, que é mundo de autarquia, que é mundo de autonomia, cada feudo é em si mesmo um mundo e um mundo sem conexão com os demais feudos, daí o sentido de autarquia, daí o sentido de autonomia. Interna corporis, para dentro de cada feudo, há uma regência. Quem é o regente da vida do feudo? O regente da vida do feudo é o barão da terra, que realiza o ditado das regras, o estatuto das regras, que ali vão reger a vida. Daí que se chamou o direito germânico, desde que são os povos do extremo norte da Europa, da Germânia, que trouxeram as instituições do colonato para o centro da história, derrubando o Império Romano, de direito estatutário. Eis porque se chamou o direito germânico de direito estatutário. O barão da terra realiza o ditado do estatuto da vida dentro de cada feudo. Isto, de alguma maneira, representa a constitucionalidade da vida do feudo. Mas a igreja cristianiza o barão da terra. A igreja conquista a alma, a igreja conquista a consciência dos senhores feudais. E vai se estabelecer uma divisão do trabalho. O barão da terra é o mandante dentro do feudo, a igreja é a regente do mundo fora dos feudos. O que vai se ter em perspectiva? O advento do papado e a organização dos reinos cristãos depois da expansão do Império Carolíngio de Carlos Magno. E nos reinos cristãos, os reis vão reinar para o Papa, os reis vão reinar para o papado, os reis vão reinar para a igreja. O rei, de fato, é um vice-rei, porque o rei verdadeiro em cada reino cristão é o Papa. O rei é um vice-rei que é tributário do Papa, que recebe dele o carisma, a legitimação, a entronização, na medida em que o Papa, representante vivo de Deus na Terra, é detentor do argumento de que existe uma origem divina do poder e de que ele pode transmitir, em nome de Deus, essa origem divina do poder. Por isso, ele coroa os reis medievais. Mas lhes exige o quê? Genuflexão, cabeça curvada, cerviz dobrada, diante do império do sagrado representado pelo papado. E o rei se torna tributário do Papa, de fato vice-rei, reinando para a igreja. E o Papa, rei de todos os reis, ele institui constituições que têm poder moral e jurídico automático para o mundo. O barão da terra é mandante nos limites do seu feudo. O Papa é mandante em todo o mundo. E este exercício do poder papal vai ser desenvolvido segundo uma pretensão. Que pretensão é esta? A pretensão de que o papado exerça simultaneamente o poder temporal e o poder espiritual, que unifique todos os poderes, que seja detentor não apenas do poder espiritual, mas também dos poderes civis. O que se tem em perspectiva? A constituição de um Estado religioso, com a pretensão de que ele venha a ser universal. E esse Estado religioso,
que irriga a sua presença por múltiplos reinos cristãos, ele também é regido pelo fato constitucional. Por quê? Porque os decretais do Papa são constituições, são leis gerais de regência automática, com força moral e jurídica em todos os reinos cristãos. As constituições papais têm aplicação automática em todos os reinos cristãos. Precisam essas constituições, esses decretais, que são leis geralíssimas de complemento? Sim, precisam. Precisam de quê? Precisam dos decretos que vão regulamentar aspectos particulares, peculiares dos decretais, das leis gerais, das constituições papais. E essa tarefa de estabelecimento dos decretos regulamentadores, dos decretais, pertence aos bispos, pertence aos cardeais. Daí é que advém esse poder legisferante, esse poder judicante dos bispos. Santo Agostinho de Hipona foi bispo e foi juiz. Daí que perpassou os tempos aquela expressão que nós ouvimos na locução dos nossos avós: eu resolvo esse problema, nem que eu tenha que procurar o bispo, porque o bispo exercia esses poderes legisferantes, judicantes. Mas a centralidade desse poder estava sob a autoritas, sob a potestas do Papa, que era aquele que tinha a competência para o estabelecimento dos decretais, das leis gerais, das constituições papais de aplicação automática nos reinos cristãos. Sabemos nós, entretanto, que o mundo feudal, assim como o mundo escravista, feito de passagem que era, feito de transição que era, alcançou também um processo decadencial. E este processo decadencial tem um hiato, tem um interregno, que é um período da história chamado Renascimento, que registra dois sinais. Primeiro, de que o feudalismo é declinante. Segundo, de que o capitalismo é ascendente. O Renascimento prepara a ascensão do capitalismo sem que ele mesmo resolva o problema da decadência do feudalismo, porque o feudalismo vai ter uma sobrevida para além do Renascimento, que vai perpassar o mundo barroco e vai chegar ao mundo moderno. A rigor, o fim histórico do feudalismo acontece com o advento da Revolução Francesa em 14 de julho de 1789. Esta revolução é peculiaríssima porque ela vai realizar um magistério jurídico e político para toda a humanidade, em nome de toda a humanidade, fundando, sabemos nós, o universalismo jurídico. E esse universalismo jurídico está visivelmente presente na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que já foi objeto de nosso estudo. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, diga-se de passagem, que no seu artigo 16º, de maneira eloquente, diz que toda e qualquer sociedade que não dividir poderes e não agir segundo as normativas em ascensão de natureza jurídico-política, garantindo direitos, é uma sociedade que não tem Constituição. E quando se diz não tem Constituição,
o que se está dizendo é que é uma sociedade diminuída, desqualificada, marcada pela barbárie e não por um processo civilizatório que tem no direito um símbolo maior. Porque cada época social tem um espírito. E o espírito da época, no mundo medieval, qual era? Era o espírito religioso. E o espírito da época, no mundo moderno, qual será? O espírito jurídico. A juridicização do mundo é uma conquista civilizatória do mundo moderno. E quando se diz não tem Constituição, o que se está dizendo é que uma sociedade diminuída, porque não alcançou a civilização, permaneceu na barbárie. A Constituição ganha o status de dimensão civilizatória da vida social, como norma de organização da vida social, que é. O que acontece é que não se chega à Revolução Francesa sem se passar pelo Estado absoluto, que é um Estado que começa a emergir para a história entre os séculos XIII e XIV, que no século XV, XVI, XVII, nestes séculos XV, XVI, XVII e XVIII, conquista o seu apogeu. O Estado absoluto está centrado numa aliança entre o mercador, que tinha a nova riqueza consigo, mas não tinha nenhum poder, com a realeza, que tinha um poder subsidiário no reino cristão, porque estava a serviço do Papa, detentor do poder central. E esta realeza queria se libertar do papado para reinar sozinha, em estados laicos. Por isso, ela faz a aliança com os mercadores, na medida em que promete aos mercadores que eles viverão num mundo em que pagarão um só tributo à coroa, e não infinitos tributos para poder fazer comércio, batendo a porta de cada feudo e sendo taxado por cada senhor feudal. Do ponto de vista do cálculo da racionalidade, se interessa profundamente aos interesses econômico-financeiros dos mercadores. Por isso ele empresta a sua nova riqueza para ser o fundamento de um novo poder para o rei, que vai deixar de reinar segundo este alicerce material conferido pela igreja, que já era a igreja rica, das grandes propriedades, das grandes catedrais, que já se tornara a maior senhora feudal do mundo medieval, percebendo rendas e instituindo os seus tributos, a exemplo do laudêmio. Ora, se compreende então que dessa aliança do mercador com a realeza, da realeza com o mercador, resulta o quê? A traição do rei ao Papa. Porque até então o rei estava politicamente casado com o Papa, unificado com o Papa, a serviço do Papa nos reinos cristãos, desde que era o Papa que entronizava o rei, o Papa que legitimava o rei, o Papa que autorizava o rei. De tal sorte que agora, traindo o papado e fomentando o advento do Estado laico, o advento da reforma, os reis encontram um suporte material novo e se colocam a serviço dos mercadores, cujo interesse maior é precisamente a da unificação tributária, para que eles paguem um só tributo à coroa e possam ganhar mais, acumular mais, multiplicar a sua riqueza, até então comprometida com esse infinito desperdício de taxa e sobretaxa, porque tinham que bater a porta de cada feudo para poder realizar o seu comércio. Este rei absoluto, como é que vai se comportar diante do fato constitucional? Se nós pudéssemos traduzir em uma palavra,
nós diríamos que o rei do Estado absoluto estabeleceu uma regra consuetudinária, uma regra costumeira que pode ser traduzida da seguinte forma: a Constituição sou eu. Assim como aquele Luís, rei de França, disse um dia, o Estado sou eu, os reis pretéritos dos Estados absolutos dos séculos XIII, XIV, XV, né, já estavam a dizer: a Constituição sou eu, porque a regra de ouro do chamado direito divino dos reis era precisamente esta: onde está o rei, está a lei. Portanto, o exercício do poder judicante do rei era a Constituição. E a própria ideia de soberania que nasce em França através de um magno jurista chamado Jean Bodin, autor dos 6 livros para a República, ela prevê como primeiro poder do rei o poder da jurisdicção. Significa dizer, o poder de dizer o direito. Dicção, dizer. Juris, direito. Jurisdição, jurisdicção, dizer o direito. E nisso estava, de maneira fática, de maneira costumeira, de maneira impositiva, incontrastável, irrecorrível, o fato constitucional, não o objeto jurídico escrito e sistemático, mas o fato constitucional, fazendo com que, na ordem renascentista, se tivesse Constituição de fato. Entretanto, com o evolver das circunstâncias, com o avanço do poder da burguesia, primeiro no mercantilismo, que vai permitir fundar a burguesia comercial, segundo, na Revolução Industrial, que vai confirmar o advento e a afirmação da burguesia industrial, e, por fim, com o estabelecimento do sistema bancário de intermediação financeira, que vai revelar a emergência da burguesia financeira, nós vamos ter a completitude do ciclo histórico de afirmação do capitalismo, que terá agora uma burguesia comercial, uma burguesia industrial e uma burguesia financeira. A burguesia comercial pariu a burguesia industrial. A burguesia industrial passou a ter poder de império sobre a burguesia comercial. A burguesia industrial pariu a burguesia financeira. A burguesia financeira passou a ter poder de império sobre a burguesia industrial e a burguesia comercial. E também sobre a burguesia agrária, mais tarde afirmada, sobretudo como decorrência da Revolução Francesa, que expropriará a propriedade feudal e a transferirá para a burguesia, criando ali uma burguesia agrária. Quando se chegar à completitude do ciclo de afirmação do capitalismo, a burguesia central será a burguesia financeira, que reinará sobre a burguesia industrial, sobre a burguesia comercial, sobre a burguesia agrária. Compreende-se agora que esta burguesia que está ascendendo a pano solto, a bandeiras despregadas do ponto de vista material, não se resignará em ser governada pelo rei absoluto, que tantos serviços lhe prestou. E assim como o rei traiu o Papa, o mercador, agora transfigurado em burguês, trairá o rei, buscando um
Estado laico com ou sem rei. Por isso, a Revolução Francesa remeterá a realeza para a guilhotina. Por isso, a Revolução Francesa abrirá a porta para governos com ou sem rei, em processos de investidura de cabeças não coroadas, em processos de restabelecimento de cabeças coroadas. Restabelecimento de cabeças coroadas depois da Revolução Francesa? Sim. Aquele que vai pôr em ordem a França e o mundo depois da Revolução Francesa chama-se Napoleão Bonaparte. Da média nobreza da Córcega, reconhecida pelo Estado francês, militar, cabeça não coroada, que vai ser cônsule, ex-Joseph Sieyès, jurista e constitucionalista francês, a dizer: é o homem certo, na hora certa, no lugar certo. Dá-se, portanto, a investidura de Napoleão no consulado. É um triunvirato, mas ele se torna o primeiro cônsul, e como primeiro cônsul vai concentrar em torno de si todo o poder, e orgulhosamente Josefina dirá um dia: ele merece todo o respeito. Ele restabeleceu o trono e o altar. Voltou a conferir poderes, e centralidades e respeitos e dignidades à igreja. Pretendeu até que a sede da igreja se transportasse da Itália para a França. Preparou a ilha de França para este cometimento. Como restabeleceu o trono, porque ele se fará coroar imperador de todos os franceses. E como imperador, ele estará restaurando o Estado monárquico. O que acontece é que o fato constitucional é a grande questão desta caminhada que vai chegar à Revolução Francesa. Qual é o argumento? Todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Qual é o remédio? O advento de um Estado constitucional para embargar o Estado absoluto, desde que todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Qual é a pretensão? Criar um mundo em que a norma limite, comande, direcione, restrinja, juridicize, afinal, o poder. Qual é a contraprova disso? Até agora, no Estado absoluto, sob direito divino dos reis, o que se deu? O império do poder sobre a norma, porque a norma não passava da vontade fática do rei absoluto, instabilizada pela sua flutuação pessoal. Onde está o rei, está a lei. O rei é a Constituição. Agora se pretende o quê? Se pretende que o rei esteja subordinado à Constituição. Se pretende que a monarquia se transforme em constitucional, estando submetido e estando subordinado à Constituição. O rei vai responder civil e criminalmente pelos seus cometimentos. Subordinado à Constituição, porque a Constituição surge como objeto jurídico central de regência de tudo e de todos e de organização do Estado e de seus poderes. Não tem mais validade aquele argumento advindo de Ulpiano, jurista romano clássico, que chega à modernidade. A de que o rex, o rei, estabelece a lex, ou lei, para disciplinar a outrem, para disciplinar o populus, ou povo. Agora, a disciplina constitucional almejada deve disciplinar a todos, inclusive ao rei, que passa a responder civil e criminalmente pelos seus atos. O que se pretende com isto? Normar, juridicizar, disciplinar
à luz da lei maior, da lei das leis, da Constituição, o Estado moderno. O que se pretende que o Estado moderno se faça Estado constitucional. E enquanto Estado constitucional, ele seja regido pelos comandos advindos da Constituição, que vão ter por papel central a arquitetura dos poderes, a regência da vida social por poderes arquitetados, limitados, disciplinados, plurais, nos quais uns controlem os outros, segundo aquela discussão referente à multiplicidade e não à unicidade dos poderes. Multiplicidade de poderes, advogada já por John Locke, o filósofo inglês. Multiplicidade de poderes que vai chegar ao Barão de Montesquieu, Luís de Secondar, com a sua tripartição. Multiplicidade de poderes a ser advogada também por Benjamin Constant, jurista e constitucionalista de Napoleão Bonaparte, aquele que escreverá a Constituição de 1799, juntamente com Joseph de Sier, o qual advogava a existência de 5 poderes: executivo, legislativo, judiciário, poder de intervenção e conselho de Estado. Aqui no Brasil, no segundo reinado, aquele de Dom Pedro II, nós tivemos os 5 poderes de Benjamin Constant, que eram precisamente executivo, legislativo, judiciário, moderador, porque aqui se transformou a designação do poder de intervenção, e o Conselho de Estado. O que se pretendia com isso? A equipotência entre os poderes, para que um controlasse o outro e para que fosse possível advir uma ordem jurídico-política cujo objeto central fosse a Constituição, de regência da vida social por meio da organização dos poderes. Este o grande papel, esta a grande aspiração, este o grande significado do fato constitucional. Daí que a Constituição passa a ser um objeto jurídico mais do que expressivo no mundo moderno, sem o esquecimento de todo este nosso percurso de natureza genética, que ensina-nos a melhor, porque a todos nós ensina, porque nos ensina que o fato constitucional advém de tempos pretéritos, de tempos remotos, estando presente já na antiguidade clássica da sociedade escravista, estando presente já no mundo medieval, com o poder do Barão da Terra e o poder do papado, e estando presente de maneira fática, objetiva, consuetudinária, costumeira, na concentração de autoridade, no seu poder de jurisdicção do rei absoluto, e se fazendo presente no Estado moderno, que reivindicará para si a condição de Estado constitucional, legitimando a presença desse objeto jurídico mais do que relevante, porque capaz de ordenar, de normar, de juridicizar poderes. É por isso, amigas, é por isso, amigos, que na hora que passa, existe um código eleitoral que juridiciza um fato político central, a eleição. É por isso que entre o aparelho jurídico do Estado existe uma justiça eleitoral. É por isso que a justiça eleitoral
preside o processo eletivo. E é por isso também que, segundo poderes advindos do Código Eleitoral, quem empossa o presidente da República e lhe confere a faixa presidencial é o presidente da Justiça Eleitoral. Isso é produto de quê? É produto do Estado moderno, é produto da Revolução Francesa, que juridicizou o poder. Mas o fez por meio de quê? O fez por meio da Constituição, que qualifica o Estado moderno como Estado constitucional, sob a pretensão de que nunca mais ele se fará absoluto com a concentração unitária de poderes. Agora, o Estado constitucional é a porta aberta para a pluralidade de poderes, com a Constituição os organizando e estabelecendo como código de esperança da sociedade reserva de poderes para o indivíduo e para a coletividade, conferindo-lhes garantias individuais e coletivas estabelecidas, presentes, estatuídas no corpo da Constituição, que é a lei maior, que é a lei das leis e caminhará para ter uma significação muito mais profunda na ordem jurídica do mundo pós-moderno. Mas esta matéria será versada em nosso próximo encontro. Forte e afetuoso abraço em cada um e em todos.